paz do Senhor, amém, irmãos? Muito feliz por estar aqui nessa ocasião, a nossa primeira oportunidade que temos. Eu estou muito feliz pela vida do presbítero Elias, que nos convidou. Cadê o presbítero Elias? Está lá fora. Opa, está ali. E a irmã Maristé. Maristé? Isso. Muito feliz pela Maristé, porque a conhecemos em um momento muito oportuno, em um culto de louvor em Feu Rosa, o louvorzão, e foi uma noite muito marcante para a glória de Deus. Feliz também por estar conhecendo pessoalmente a esposa do pastor Geraldo, a irmã Miriam Ferreira. Deus abençoe sua vida, e também o esposo, que parece que está ausente, né? Já me informaram. E o pastor Ricardo Andrade, sua esposa Gessimara Andrade. Deus abençoe esse casal, que tem sido canal de bênção para este Brasil. Queridos, eu estou acompanhado de duas doçura, minha esposa, a Keila Lopes, e também a Kiara, que está ali. Muito feliz por estar aqui. Tivemos alguns imprevistos, mas glória a Deus que aqui estamos. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Se puderem colocar no telão, como o pastor aqui solicitou, e localizem o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Estamos em um culto missionário, e culto missionário é sempre um culto de conscientização missionária. Então, que possamos nessa noite ter a conscientização dentro de uma mensagem que com certeza irá falar ao seu coração, mas que possamos sair daqui com a consciência daquilo que Deus tem para nossas vidas. Capítulo de número 2, versículo 4, diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Vamos repetir todos juntos? E todos foram de novo. E todos foram glória a Deus. Podem tomar o vosso assento. Que maravilha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que o Senhor colocou no meu coração para ministrar nessa noite é um texto muito conhecido, mas nós precisamos retornar a um capítulo que marca este encontro. É o capítulo 24 de Lucas, no seu versículo 49. Jesus já havia concluído toda a sua obra, todo o seu ministério. Jesus então passa pela via dolorosa, ele morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E o capítulo 24, ele tem muitos, de Lucas, ele tem muitos eventos que nos demonstram aonde nós queremos chegar. Os eventos que nós vamos falar aqui, eles fazem conexão justamente com o texto do capítulo de número 2 de Lucas. Lucas traz em Atos 2 este evento. Só que o capítulo 24 de Lucas, Lucas registra e deixa bem claro que Jesus, ao ressuscitar, as mulheres foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio. Elas testemunharam que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos,
os anjos aparecem, dá a elas uma mensagem, vai e anunciam aos demais discípulos, aos 11 discípulos que estão reunidos. Elas então saem imediatamente, levam essa mensagem. Elas chegando no local onde eles estavam, eles não acreditaram na mensagem que as mulheres trouxeram. Imediatamente Pedro sai do lugar que estão e vai até o sepulcro e testifica que também Jesus ressuscitou. 2 homens no caminho de Emaús estão andando, trocando conversa entre si, e de repente no meio aparece Jesus, já ressurreto, e começa a trocar conversa com eles. E Jesus faz uma pergunta: quem é este do qual vocês estão falando? E os homens dizem, Cleófas vira para este homem que está no meio e diz: não tens conhecimento dos acontecimentos? Não sabes do que tem acontecido? Não sabes de quem estamos falando? Estamos falando de Jesus, que passou por essa terra e deixou uma mensagem para essa humanidade. A mensagem foi essa: ele ressuscitaria ao 3º dia, mas já são 3 dias e nada víamos do que ele falou. Mas de repente, quando chegaram numa casa, quando Cleófas olhou para este homem, o outro também olhou para este homem, e ao partir do pão, dão o pão na mão de Jesus. Jesus levanta o pão aos céus, e este levantar o pão aos céus, eles percebem que aquele homem era um homem diferente. Era um homem que eles já conheciam, já tinham conhecimento, mas a revelação do levantar o pão para abençoar, eles viram que este era Jesus, que esteve a todo tempo e a todo momento com eles, mas eles não perceberam que era Jesus. O evento ainda continua. De repente este viajante, que era Jesus, diz: eu vou embora. E Jesus foi-se embora. E o capítulo 24 revela que Jesus agora, ele está dentro da casa, olhando para os 11 discípulos, olhando para as mulheres, e ele dá uma palavra no versículo 49: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertidos de poder. A chave de leitura que nós temos da localidade, da localização, é Jerusalém, porque Jerusalém é o centro da adoração. Jerusalém é o lugar da adoração. Só que Jerusalém torna o lugar da promessa. Se Jerusalém é o lugar da promessa, para onde os discípulos vão? Para Jerusalém. Só que os discípulos são a extensão da obra que Jesus fez durante o seu ministério terreno. Se eles são a extensão, eu já abro um parêntese para nós entendermos uma coisa: esta obra não poderia parar em Jesus. Este ide não poderia parar em Jesus. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que veio nessa noite receber este ministério da pregação do evangelho do reino. Ele não parou em Jesus, ele continua comigo, continua com você. Se continua com você, levante a tua mão, expresse alguma coisa para Jesus, para entender que você também faz parte desta missão. Só que a mensagem de Jesus para os discípulos foi: ficar em Jerusalém. Só que dentro dessa casa existem 11 discípulos e as mulheres que estão atônitos. Por quê? Jesus aparece e vai lhes mostrar pés e mãos. Pés e mãos nos mostram
o quê? Trabalho. Primeiro, porque quando o nosso Deus, eu já quero parafrasear, quando o nosso Deus nos receber, Ele vai pegar e vai olhar para nossas mãos e vai pedir: estenda as tuas mãos. Estenda as tuas mãos. Por que estenda as tuas mãos? Porque eu vou colocar nas tuas mãos o que realmente você necessita, o que você precisa. E o que você precisa é de reconhecimento. A igreja, ela está dentro de um contexto onde ela precisa fazer, não para ser vista, mas fazer para ser reconhecida pelo céu. O céu reconhece quem faz, o céu reconhece quem entrega, e depende do quanto nós entregamos, é o quanto nós vamos receber, presbítero Elias. Porque antes de entrar nesse texto, eu preciso aqui fazer um adendo. Nós sabemos que muitas igrejas estão fechando as portas. Por quê? Porque não reconheceram a sua missão, o seu chamado, não reconheceram a sua maior e macro missão, que é o ID. Muitos ficaram pelo meio do caminho, mas glória a Deus que a de Gileade está firme na rocha, entendendo o seguinte: a missão foi destinada a quem não é nenhum covarde. A missão que nós pregamos, ela é árdua, mas mãos estendidas e pés que caminham demonstram o nosso trabalho diante do Senhor. Ei, a mensagem que Deus traz ao meu coração e que arde muito, ela está dentro de 3 pilares que sustentam esta igreja. Gessimara e pastor Ricardo, entendam: igreja, o que sustenta esta igreja, chamado eclésia, tirados para fora, são os 3 pilares, e tem mais, mas 3 pilares que sustentam esta igreja. Primeiro, cheios do Espírito Santo. Segundo, unidade. E terceiro, perseverança. E no decorrer do texto nós vamos falar o porquê. Só que os discípulos receberam uma promessa, e essa promessa que eles receberam, eles não poderiam ficar restritos em um ambiente que a promessa não iria se cumprir. Então eles vão para Jerusalém. Jerusalém é o lugar da adoração, mas agora Jerusalém aguarda-se a festa maior, a festa do Pentecostes. É aqui que a igreja, no capítulo 2 de Atos, ela aguarda a promessa, porque a promessa tem uma finalidade. A promessa não é só cheio do Espírito Santo, não é falar só em línguas estranhas para a edificação de si, mas é entender o motivo pelo qual estamos sendo cheios. Aí, a mensagem do capítulo 2 é: e tendo chegado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. 120 pessoas reunidas, aguardando a festa mais esperada, qual? A descida do Espírito Santo. Porque aí então esta igreja seria revestida, ela receberia um revestimento. Escuta, os discípulos que estão reunidos no capítulo 24 de Lucas, não têm o mesmo vigor como estes discípulos que estão reunidos em Lucas, ou melhor, Atos 2.
Sabe por quê? Porque lá eles estão temerosos, aqui eles estão aguardando a promessa. Lá eles viram o que viram e aguardaram Jesus se apresentar, e depois que se apresentou, eles criaram um temor e também criaram um tremor. Mas aqui eles estão dizendo: Ele disse, Ele prometeu. Em outras palavras, não arredaremos o pé, porque a promessa, ela foi deliberada. Isso quer dizer que uma igreja aguarda uma promessa. Por quê? Porque esta igreja entende que a promessa que foi deliberada foi para ficar. Não tem aqui nenhum discípulo preocupado com o sair do lugar, porque o lugar é o lugar da promessa. Só que observe uma coisa: dentro de Jerusalém, na cidade, haviam tantos religiosos, tantos judeus, tantos persas, medos e tantos outros de outras etnias. Só que, como a festa do Pentecostes, ela é uma festa aonde está restrita a 120. De repente, aquele ambiente ele é tomado pelo Espírito Santo. Aquele ambiente ele é tomado por aquela glória tremenda, aonde vem um vento veemente e impetuoso, enchendo toda a casa, e ali foram vistas línguas repartidas como de fogo, dizendo: sejam cheios, cheios, levante a tua mão para receber, cheios, cheios do Espírito Santo de Deus. De repente começaram a falar em outras línguas, e aqui está o questionamento dos que ouviam dizer: estão embriagados, porque a mensagem que o batismo com o Espírito Santo quer trazer é de empoderamento, é de uma igreja cheia, não inchada. É de uma igreja que, independente da quantidade, ela tem o que muitas não têm: o Espírito Santo. Por muito tempo muitos tentaram extinguir o Espírito Santo, só que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele está aí do seu lado, dizendo: eu estou do seu lado, eu sei da tua dor, sei das tuas lamúrias, mas tem uma coisa: eu não largo de você. Só que esse mesmo Espírito, ele foi liberado por Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 diz que há de ser que nos últimos dias derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. E aí a mensagem de Joel é essa: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. De repente Pedro se levanta, e Pedro se levanta para ser o porta-voz dessa igreja, porque Pedro entende o seguinte: olhe para cá, alguém precisa defender a igreja, alguém precisa estar à frente para defender verbalmente a igreja. Esta igreja aqui estava sendo cheia do Espírito Santo, mas ela estava indo para uma zona do desconforto, porque todavia, quando nós nos disponhamos para a obra, nós precisamos entender que vamos estar também sujeitos às afrontas, sujeito às palavras maledicências. Por quê? Porque quando nós estamos fazendo, tem outras pessoas tentando nos parar. Você já observou? Quando ninguém faz, ninguém fala nada. Quando alguém começa a fazer uma obra,
alguém para e diz: não vai muito longe, eu sei, é fogo de palha, eu sei, não tem muito destino, eu sei, é logo ali. Por quê? Porque quem não faz não acredita naquilo que Deus chamou. Eu estou pregando nesta noite para uma geração que acredita porque está sentado nessa cadeira, neste banco, e entende que a obra que Deus te confiou é uma obra fiel. Ei, a obra já deu certo há muito tempo. A obra já deu certo há muito tempo, só que ela precisa dos seus percussores. Escute, me permita parafrasear. Pedro está abrindo um discurso aonde ele quer englobar, dizendo: a respeito do que está acontecendo, Pedro está trazendo os que ouviram para dentro do acontecimento. Pedro já estava cheio do Espírito Santo, Pedro já tinha recebido o Espírito Santo, mas ele é alguém que é porta-voz e diz: vocês não receberam o que nós recebemos, vocês não estão impactados como nós estamos impactados. Eu já entendo que uma igreja impactada, ela incomoda muita gente. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela incomoda muita gente. Porque a igreja tem poder de Deus, tem língua estranha, tem sinais, tem milagre, e aqui não tem. É porque está faltando buscar. Quando eu olho para esta fala de Pedro, Pedro traz uma responsabilidade. Se nós formos colocar Pedro nos evangelhos, o mesmo Pedro que está aqui, Pedro seria, Yesimara, a perder de vista. Por quê? Pedro agora é um homem equilibrado. Mentalmente Pedro sabe o que está fazendo, porque Pedro, ele entende que esta igreja precisa de um defensor. Venha comigo. Quando Pedro se levanta, Pedro está dizendo: esta igreja não está embriagada com vinho novo, esta igreja está cheia do Espírito Santo. Ou seja, esta igreja está revestida de dínamos, poder. E poder de Deus incomoda. Poder de Deus atrai algumas pessoas invejosas. Só que aqui Pedro traz uma mensagem global. Quando Pedro está falando, Pedro está dizendo: esta promessa diz respeito tanto a nós que estamos aqui, quanto a vós que estão ouvindo. Escute, me permita, segura, aperte o cinto, porque a mensagem da igreja não é mensagem restrita a quatro paredes, a um ambiente onde nós estamos acostumados a dar glória, a sapatear, a falar em línguas estranhas. Este ambiente aqui é bom, mas esta mensagem que nós pregamos, ela precisa circular, sair deste ambiente, invadir becos, becos, vales, vielas, aonde essa mensagem precisa ir. Porque se essa mensagem estiver restrita a um evento, acabou a igreja. Podemos fechar a porta e ficar só nós. Mas Pedro está dizendo: olha, esta mensagem que está sendo pregada através desse gesto de receber, ela não é restrita a nós. Sabe o que Pedro está querendo dizer? Vocês também podem receber. A igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja firme, sabe por que está plantada em uma localidade. Escute, a igreja de Gileade não está aqui no distrito à toa ou por acaso. Ela tem uma missão aqui e muito para além de muitos outros lugares.
porém, ela precisa ficar em Jerusalém, porque Samaria, Judeia, era para você ter levantado a mão e ter dado glória. É porque Jerusalém é o lugar da promessa, ficai. Vocês já estão em Jerusalém, já receberam o Espírito Santo, agora se prepara, porque Samaria, Judeia, confins da terra, espera uma igreja chamada Ade Gileade. O teu coração precisa arder missões. Joga a mão para o alto e dê o teu melhor glória para Deus nessa noite. De repente, no meio do discurso, Pedro começa a falar, e Pedro, ele ainda tem um jeito afoito, e ele vai citar Joel 2:28, no seu versículo de número 17, e aí vem: esta promessa não diz respeito somente a nós, ou seja, os que estão reunidos. Ele não restringe uma mensagem, mas ele traz uma mensagem para todos, uma mensagem que todos estão dispostos a receber, aqueles que aceitarem. Aqui entendemos que a mensagem de Cristo não é mensagem de privilégios a alguns, é uma mensagem aberta a todos. Só que aí ele diz: e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens e jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. A promessa é tão clara que, independente se aqui a mulher, ela é uma servente de serviços gerais, ou se ela é uma empresária, ou se o homem, ele trabalha também numa área rural, ou se ele é um empresário, a promessa também é destinada a estes. É que esta promessa não vê classe social, esta promessa não vê quem tem um poder aquisitivo maior que o outro. Esta promessa não restringe a quem tem, a quem possui. Esta promessa é geral. Ei, esta promessa não é somente para mim, mas esta promessa é para todos aqueles que aceitarem, receberem o Espírito Santo. O discurso de Pedro é um discurso convincente, que apresenta valores, que traz a nós uma identidade de um Cristo, que é verbalizado na voz de Pedro, porque Pedro faz menção do Cristo que fez sinais e milagres. Pedro traz dentro desse discurso aqueles que estavam contra, e dizendo: vocês estão contra este movimento, mas o Jesus, a qual curou, a qual fez maravilhas, a qual houve sinais e prodígios, é o Cristo que nos trouxe até este ambiente. É o Cristo que está aqui dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então essa mensagem para esta igreja é uma mensagem que, enquanto eles ficavam em Jerusalém, até a promessa acontecer, eles sabiam que depois desta promessa, eles poderiam sair deste lugar e serem propagadores da mensagem que receberam. Entenda que o lugar não restringe as pessoas, mas nós nos restringimos ao lugar. Escute, deixa aqui
esclarecer. Às vezes, territorialmente, nós como pessoas, pastor Ricardo, nós queremos estar restrito ao lugar. Porque ainda não fui pregar na Índia? Porque ainda não fui pregar em tantos outros países? Da janela 10/40, por que eu ainda não fui pregar? Porque eu não consigo ser um missionário nem mesmo dentro do lugar onde eu moro, o bairro, a esquina, a casa onde eu vivo, a família que eu convivo. Eu não sou missionário aqui. Como que eu vou ser missionário aonde realmente eu preciso ser? Esta igreja, ela tem uma nomenclatura. E a nomenclatura desta igreja é: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, Samaria e confins da terra. Sabe o que é isso? Eu não estou restringindo vocês a lugar nenhum, pelo contrário, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ei, a missão é transcultural. Por que nós queremos restringir essa missão ao bairro que nós moramos? Por que nós queremos restringir essa missão? Porque a localidade da minha igreja é no bairro, então eu tenho que evangelizar no bairro, tenho que pregar no bairro. Aí nós quebramos um paradigma, aonde nós vemos que uma igreja não é do bairro, a igreja é de todos. Esse Cristo, ele não cabe numa caixinha. Só que o discurso de Pedro é um discurso convincente e fervoroso, ou seja, cheio do poder, aonde traz para esta igreja que está reunida a convicção de que Pedro mudou, de que Pedro é um outro Pedro. Pedro não é um Pedro que levanta a espada, desembainha da bainha e tenta ferir um soldado cortando a sua orelha. Pedro tem a consciência, como eu disse anteriormente, mudada. Por que Jesus mudou a consciência de Pedro? Entenda uma coisa: Pedro é o representante do capítulo 16 de Mateus, como tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino dos céus. Tudo que é ligado no céu é ligado na terra, e desligado no céu, desligado na terra. Pedro, tu és o representante legal da igreja. Pedro defende a igreja, porque Pedro sabe muito bem aonde a igreja pode chegar. Porque nós somos o representante da igreja? Porque nós damos continuidade àquilo que Jesus começou. Escute, Jesus não terminou o seu ministério na terra. Ei, eu sei que não é novidade, mas Jesus não terminou o seu ministério na terra. Escute, o seu ministério continua por nós, por mim e por você. Essa obra não para enquanto Jesus não voltar. Oh, Narakamantuya Sebe Oreba Xandarábia. Por isso que eu não posso restringir a obra de Deus a uma pessoa, a um grupo, ou a uma igreja, a um território. Esta obra precisa sair deste ambiente, ir em outros ambientes e alcançar muitas vidas. E Deus está fazendo uma pergunta nessa noite: você está preparado para ser o porta-voz de Deus? Só que Pedro, após pregar o seu discurso, ele chega no capítulo 2, no versículo 41, de repente, a mensagem que era para todos, dizendo: cabe a vocês também aceitarem o batismo, ou seja, o arrependimento. E depois que eles aceitaram, o versículo 41 diz: e agregaram-se, somaram-se quase 3.000 vidas. É aqui que eu vejo o resultado da pregação do Evangelho.
A pregação do Evangelho não é para trazer holofotes, aplausos, mas a pregação do Evangelho é para confrontar. Oh, Anara, entre as terras, Ureva Xandarábia. Vai um conselho para quem prega e para quem louva: louve porque Deus vai confrontar alguém, pregue porque Deus vai confrontar alguém, faça a obra de Deus porque vai confrontar alguém, e se não confrontar, tenha cuidado porque alguma coisa falta. Pedro pregou, mas Pedro teve resultado. Você vai fazer uma vez isso no culto, olhe para essa pessoa e diga para ela: pregue. Deixa que o resultado é com Deus. Você pode levantar a tua mão e dar glória a Deus. O que faltava nessa igreja, eu já estou caminhando por fim. O que faltava nessa igreja era unidade, sim ou não? Não. O que faltava nesta igreja era perseverança, sim ou não? Não. O que faltava nesta igreja de não mais 120, agora somando os 3.000, esta igreja permanecia perseverante. Aqui que nós precisamos entender, essa igreja, ela recebeu os cheios do Espírito Santo, mas é uma igreja ordeira. É uma igreja que está dentro dos parâmetros bíblicos e do cristianismo. Porque quando você olha o texto, esta igreja não sai como um desbandeado. Pelo contrário, esta igreja tem apóstolo. Se você está com a Bíblia aberta, observe aqui, ó. E eles continuaram firmes na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa igreja foi cheia do Espírito Santo, parou de orar? Não. Essa igreja foi cheia do Espírito Santo, parou de ouvir a sã doutrina? Não. Essa igreja foi cheia do Espírito Santo e deixou a comunhão de lado? Não. Essa igreja, ela foi agregando valores. A obra de Deus, e principalmente missionária, quando se faz com a igreja, é uma obra completa. Quando nós olhamos esse texto e formos correr ele, ou melhor, decorrê-lo, nós vamos entender que é uma igreja completa. Só que o que faltava nessa igreja era o que chamamos de perseguição. Por quê? Quanto mais perseguiam a igreja, Maristé, mais a igreja crê. Quanto mais perseguiam a igreja crê. Atos capítulo de número 3, a igreja foi perseguida ali. Só que o capítulo 2 mostra que esta igreja, ela segue com 3 pilares que a obra de Deus para avançar, ela precisa. Não adianta eu andar com meu irmão aqui e não ter com ele comunhão, não estar em oração, não viver a sã doutrina e não entender o que é unidade. A visão da igreja, ela só é deturpada quando nós perdemos o foco da unidade. Unidade é o quê? É eu por você, você por mim, é eu entender as suas dores. Essa igreja vai cumprir um dos papéis mais importantes que uma igreja e família precisa cumprir. Quais? O versículo de número 45: e vendiam seus bens, propriedades, e repartiam com todos os homens, conforme cada homem necessitava. A obra de Deus necessita de alguém que tenha atitude e lucidez para alcançar os necessitados. Fica de pé comigo. Não adianta eu não ter a unidade como parte fundamental para eu avançar como igreja. A unidade, ela é
fundamental, porque é um pilar. A perseverança, e diz, e perseveravam diariamente, em comum acordo, aonde? No templo, porque é aqui que tudo acontece, é aqui que nós temos as reuniões, é aqui que nós temos os momentos de comunhão, mas é aqui que nós levamos para fora o que nós somos aqui. Então essa igreja é completa. Às 3 horas do dia, aonde estavam todos reunidos, a terceira hora, quer dizer, às 9 horas da manhã, foram cheios. O texto nos traz a informação, cheios, às 9 horas da manhã. Depois, Pedro levanta o discurso. Só que esta igreja guarda a unidade e a perseverança e traz consigo o ser cheio do Espírito Santo. Essa igreja não parou no tempo. Essa igreja, da onde ela saiu, ela permaneceu crescendo. Diz o próprio texto que acresciam diariamente vidas à igreja. Por quê? Porque entendiam do propósito macro da evangelização, entendiam do momento histórico dessa igreja, mas eles não esqueceram que eles eram testemunha, e testemunha é quem viu e pode provar e comprovar. Escute, e eu finalizo aqui. Nós somos testemunhas do evangelho que nós pregamos. Se está faltando sinais, prodígios, maravilhas, salvação de vidas, essa igreja precisa voltar a Atos 2, aonde ter unidade, ser cheio do Espírito Santo e ser perseverante é um dos pilares que vai levar essa igreja. Eu quero convidar a Jessica.